Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é do canal do professor Regis Oliver. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre a atribuição para o ano de 2025. Se não for conturbado, não é atribuição, né, gente? Mas antes, se inscreva aqui no canal do professor Regis Oliver, principalmente você, professor, que está começando agora, que quer ficar por dentro aí de tudo que está acontecendo, que vai acontecer, tá? De repente você entra aqui no canal, gosta do vídeo, mas acaba não se inscrevendo. Se inscreva no canal. Vamos lá então, gente, falar sobre esse processo de atribuição que sempre é conturbado, mas a gente não pode normalizar e achar isso natural, né? Não é natural. O processo ele precisa ser sempre transparente, é o que eu tenho falado constantemente. A partir da inserção aí da tecnologia, né? O ideal é que fique cada vez mais transparente. Comenta aí o que você tem achado das atribuições anteriores, sobre principalmente o processo de transparência, que é muito questionado, né? Se tem transparência, se não tem transparência, alguém passa à frente, será? Comenta aí no canal, tá? Mas o processo de atribuição já começou, né? Ele começa lentamente. Primeiro vem a inscrição dos professores efetivos, os professores F, alguns professores categoria O, né, que já tem o contrato aberto. Então, faz a inscrição na sede e aí a gente fica esperando esse processo de atribuição, principalmente pela classificação, né? Tem a classificação, que é a pontuação aí de cada professor, né? O professor que é efetivo, ele sempre tem uma pontuação maior, porque ele tem a pontuação do magistério, a pontuação da DE, que vai contar para o seu processo de atribuição, e os professores que estão ingressando agora, né, que tem a pontuação dele, que é a classificação no concurso, e o que gera muita confusão aí sobre os remanescentes do concurso, né? Tem muito professor perguntando qual é a minha pontuação. A pontuação sua, ela passa a ser o seguinte: os professores que foram efetivados, né, aquele professor que vai efetivar agora no caso, que fizeram o exame médico, foram aprovados, vai sair o nome dele agora, até o dia 21 sai esse nome dos professores que foram aprovados no exame médico, e aí ele vai fazer aquele processo onde ele vai levar os documentos, né? Então ele vai fazer o novo procedimento, tá? Depois da escolha, que seria esse processo de entregar os documentos na escola, para a partir de então ele tomar posse, né? Então ele toma posse da sua escola, né? E tem um prazo também para tomar essa posse. Então esse professor, até aí tudo bem, né? A gente já começou esse processo aí de atribuição, né? Que vai dar o início na inscrição e o processo de atribuição. Para os demais professores que têm causado o remanescente é quem não foi chamado, quem não fez escolha. Então, ele segue a lista. Então, vamos supor que lá o professor de História, ele tinha classificação e 10 professores atribuíram, né? Vão fazer esse processo. Fez o processo de escolha e vai fazer o processo de posse agora. Então, daquele número para lá, ele vai chamar o professor de História. Então, se ele chamou 10, então ele começa a partir daquele número. O professor que não conseguiu, né, fazer sua escolha de classe, né, sua escolha de escola, né, ele passa a fazer o processo, então, de remanescentes. Então, ele vai chamar esse professor, ele vai ser o remanescente, só depois ele vai chamar o PSS, que é o processo seletivo simplificado. Então, o remanescente, quem é o remanescente? É o professor que não foi chamado para fazer a escolha da escola. Ele não tem escola, ele não escolheu escola, ele é o remanescente, ele é o próximo da lista. Ele pode ser chamado também para fazer a escolha? Pode. Vamos supor, você começou o ano de 2025 e aí tem mais vagas para efetivar, porque ele não efetivou lá em dos 15 mil que ele falou que ele ia efetivar. Ele pode ser chamado? Sim, pode, não vai atrapalhar. Ele vai ser chamado como remanescente para a categoria O, para o contratado, mas
Se tiver novas escolhas, ele pode ser chamado, fazer todo o processo e depois atribuir como professor efetivo, tá? Isso pode acontecer, mas enquanto não acontece, ele é o remanescente. Ele vai ser chamado para ser contratado, tá? E depois o PSS. Agora, eu já falei isso em outros vídeos, está complicado chegar até o PSS, que é o processo seletivo simplificado. Por quê? Porque muitas escolas estão fechando, nós temos redução de algumas disciplinas, principalmente na área de humanas, nós temos nenhum professor de filosofia ou sociologia foi chamado para fazer escolha ou para se tornar efetivo. Então a gente sabe que com essa redução, outros professores irão dar aula de filosofia e de sociologia, né? Quais outros professores? Então nós temos professores de história que são habilitados também para dar aula de filosofia e sociologia. Nós temos professores de geografia que são habilitados para dar aula de filosofia e sociologia. Nós temos professores de pedagogia que são habilitados para dar essas matérias. Então aí vai reduzindo o número de professores. Uma outra redução que vai ter, quando ele coloca 50 minutos de aula, se você somar isso, ele reduz também o número de aulas que tem, então reduz o número de professores que tem. Né? Porque então nós tínhamos até então 7 aulas, às vezes aí na escola regular, passa a ter 6 aulas, 5 aulas, né? Então reduz também o número de professores, tá? Então é isso que está acontecendo, que está dificultando, mas que o sindicato está lutando aí, porque tem coisa que o sindicato precisa ver e rever, né? Nós precisamos dessa batalha, dessa luta em prol dos professores, principalmente os contratados, tá bom? Mas saindo novas datas, eu entro aqui para falar com vocês, mas eu quero a sua opinião. Coloca aí a sua opinião sobre o processo de atribuição remanescente, PSS, né? E os professores que já estão também fazendo os seus processos aí, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima aqui no canal do professor Regis Oliver.